Uma boa noite a todos. Como estão vocês? Muito bem, na aula passada nós tivemos o contato com o display da Nokia, né, um display usado nos antigos celulares. E aí nós conseguimos, né, através de uma biblioteca, nós conseguimos o acesso a funções para escrever nesse display. Trata-se de um display gráfico, né, bem poderoso e que tem uma resolução, não das melhores, né, mas ele permite que a gente possa fazer alguns desenhos, como este que apresenta aqui na entrada da simulação. Então aqui é um logo da, da biblioteca oficial, né, do Nokia, a mais conhecida, que é da Adafruit, né, que é essas duas bibliotecas aqui. E essas duas bibliotecas, elas foram obtidas através desse link aqui, que é o blog Master Workshop, né? Então, nesse blog ele mostra como é que é feita a conexão do Nokia a uma plaquinha Arduino, um Arduino Uno, diferente da nossa, que é o Arduino Mega, bem mais poderosa. E ele é o display de 84 por 48, né? 84 colunas e 48 linhas, que dá para se divertir, né? Fazer algumas aplicações. Então a gente viu na aula passada que ela usa esse display utiliza uma interface SPI, né? E tem aqui os pinos de controle, né? DIN para mandar dados, clock para o sincronismo de dados, VCC e GND para alimentação, lâmpada de backlight, né? DC para dizer se é dado ou controle que você está mandando para o display, e o enable, além do pino de reset. Então na aula passada nós fizemos a conexão, né? Deu trabalho, né? Usamos essas GPIOs 48, 49, 51, 52 e 53 para enviar os comandos. Essa representação aqui, ó, o nome das IOs, nós tivemos que configurar também lá no software, né? Aqui, ó, 48, 49, 51, 52, né? 53, que são justamente esses pinos aqui, tá? Então com isso a gente consegue, através dessas bibliotecas, né, da Adafruit, a gente consegue já fazer algumas coisas interessantes. Então, um dos exemplos, né, que ele mostra, né, que ele faz? Ele abre um canal, que é o canal SPI, inclui as duas bibliotecas, né? Aqui é a biblioteca camada gráfica, né? E aqui é a camada de mais baixo nível para acessar o hardware. Então, as duas são integradas. Aqui ele cria lá um objeto, né? Da classe Adafruit, e esse aqui é o processador, né? PCD8544 é o processador do display da Nokia, né? E aqui os IOs, né? E aí a gente teve que mudar para adaptar a nossa placa. E aqui ele faz uma inicialização padrão, inicializa o display, define o contraste, apaga o display e habilita o display, para você poder fazer escritas nele, né? Então aqui ele seta o tipo de fonte, né? A cor do texto. Na verdade, você só vai ter duas cores, né? Preto ou verde, né? Aqui ele posiciona o cursor. Daí você deve estar pensando, tá, mas ele não é gráfico? Sim, ele é gráfico, mas consegue, no modo gráfico, apresentar textos. Então ele escreve lá um Olá Mundo,
né, no display. Aqui é interessante, até achei estranho aqui, mas após mandar algo para o display, usando o próprio println, o mesmo método que a gente usa para mandar dados lá para o terminal burro, né, ou para mandar lá dados para o LCD, aquele alfanumérico de 4x20, né? Então aqui ele acaba habilitando efetivar a escrita no display. Isso aqui é estranho, mas tudo bem. E aí ele dá um tempo para você ver o Olá Mundo, daí ele apaga a tela, tá? Depois aqui ele muda, né, o texto, que ele manda escrever o texto no modo invertido, né? Ele manda posicionar o cursor, manda escrever Olá Mundo, provavelmente vai aparecer invertido, e repete o procedimento aqui de apagar o display, né? Aqui ele já faz algo diferente, né? Aqui ele já altera o tamanho da fonte. O que é interessante do display, desse display, é que ele tem diferentes fontes. Na verdade, isso aqui é implementado por software, né? Fonte número tamanho 1, tamanho 2. Aqui ele escreve um olá e escreve no display, né? E ele vai fazendo, né? E ele vai, aqui ele vai escrever números, né, de 1 até 9, tá? Habilita o display, dá um tempo, apaga a tela, enfim, um exemplo bem grande que nós podemos até compilar agora. Então vamos tentar compilar esse código aqui. Então vamos aqui na função loop, né? Na função loop, aqui tem algumas funçõezinhas a mais aí, né? Que era para medir a frequência, lembra? Aqui para verificar se tem a tecla pressionada. E eu acho que nós poderíamos remover tudo isso aqui. Na verdade, eu vou deixar esse código aqui. Eu vou salvar com um outro nome. Vamos chamar de IoT Nokia, para a gente não perder o código, né? Eu chamei de IoT Nokia e eu vou agora, dentro desse loop, incluir aquele código lá. Opa, incluí um loop a mais aqui. Vamos compilar o código. E aí a gente joga lá dentro do simulador. Ok. Tem uma rateada. Opa, rotate test. É uma variável que tem que ser declarada. Deixa eu ver se eu... Aqui. Acabou fazendo parte do... Posso declarar ela aqui, ó. Porque tem um pré-compilador, né, que procura as variáveis, depois as funções, enfim. Declarei ela do tipo inteiro e vamos recompilar. Só para a gente ver o potencial desse displayzinho.
Agora passou. Linkou tudo. 12K o programa. Vamos no simulador. Parar a simulação anterior. Recarregar o código. E vamos ver o que aconteceu. Acabei criando aqui um projeto novo. Só deixa eu matar esses invasores aqui. Ok, então acabei mudando o nome do projeto, daí ele deu o erro, né? Então ele passou a ficar no 757641. 757, que é o build 641. Então vamos clicar nele. Então, 757-641. Aqui. 1913, 1914. Vamos dar um OK. E apareceu a Adafruit. Olá mundo. Olá mundo invertido. Olá, a fonte maior que eu tinha comentado. Os números, né? Ok. Uma fonte maior. Uma nave espacial. Um ET, não sei. Rotacionando. Ó. Você tem várias opções de começar a escrever. Do ponto de onde é a referência 0 e 0, você pode mudar. E aqui nós temos um displayzinho, né? Já no loop completo. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Qual que é a ideia agora? A ideia agora é a gente explorar um componente muito comum, tá? Que é o DHT11, tá? O DHT11 é um sensor de umidade e temperatura, tá? Sensor de umidade e temperatura custa no Mercado Livre 13 pila. Ele utiliza um protocolo de comunicação chamado One Wire. Ou seja, olha só que legal, né? Ele utiliza um fio para você alimentar, positivo, o 4 é o negativo e o 2 é data. Então o que acontece? Ele utiliza um protocolo de comunicação usando um único fio. Ou seja, você manda um fio, né? Por esse fio, o Arduino vai mandar uma mensagem e aí ele vai devolver dois conteúdos, né? Que é a temperatura e a umidade de forma digital, tá? Então, esse componente, ele é bom, mas não é profissional, tá? Porque é só mais para protótipo. Depois existe a versão profissional dele, que aguenta umidade, que eu digo, aguenta poeira, aguenta chuva. Aqui, se pegar uma chuva, já começa a dar problema. Se pingar água, poeira aqui dentro. Mas, enfim, para protótipo, ele é ótimo. Mas tem a versão profissional. Então, nós vamos conectá-lo, né? E um dos pinos, dos vários pinos que nós temos, né, disponíveis, tá? No Mega. Essa é a grande vantagem do Mega, é a quantidade de IOs. Sondando aqui, tem um pino aqui que é o 50, que está sobrando, né?
Deixa eu ver se eu vou colocar. Não, não vou colocar aqui não, pessoal. Sabe por quê? Porque esse pino aqui, esses pinos aqui, eles são utilizados para comunicação serial SPI. E o que pode acontecer aqui, que a gente futuramente utilize um sensor que fale o SPI, mas diferente do Nokia. No Nokia você só transmite você só transmite dados para o Nokia. E o SPI você consegue mandar e transmitir em velocidade bem alta. Então isso aqui normalmente é o pino para receber dados do protocolo SPI, que está em aberto porque o Nokia não precisa, ele não manda dados para o processador, ele só recebe. Então, esqueçam, deixa ele aí e vamos caçar aqui, ó. Vamos pegar esse daqui, ó, pino número 3. Ele que nós vamos usar para a leitura do sensor DHT11, tá? Então, se nós formos aqui na lista de componentes e procurarmos pelo DHT11, aparece ele aqui na lista. Nós vamos colocá-lo aqui e vamos fazer primeiramente a alimentação dele, né? O power e o ground. Sempre é bom, quando vocês pegarem um sensor, sempre saber a tensão de trabalho dele, tá? Sempre é bom. Esse trabalha numa faixa grande de tensão, ok? Então, o data, o dado aqui, nós vamos ligar no pino 3. Então, se a gente for olhar aqui, o DHT11 ligado num protoboard e junto a um Arduino, ó, aqui tem um projetinho que alguém fez, ó. Pegou o Arduino, o display que vocês já aprenderam comigo, de forma simulada, e aqui está o sensorzinho espetado. Não sei porque ele não espetou aqui, ó, o display. Ficou pendurado aqui. E outra, esse carpê, se for um carpê, o problema é de estática aqui. Mas tudo bem, comentários da parte aí. Então, está conectado. E o que é legal é que nesse simulador, nós temos aqui, ó. Você pode variar a umidade, aumentar ou diminuir a umidade. E se você clicar aqui, ó, você pode alterar a temperatura. Umidade, flechinha, temperatura. Pronto. E agora, professor? Agora nós temos que ler e mostrar lá no terminal burro, tá? O nosso programa principal lá, né? Ele está mandando dados lá pro display da Nokia, né? O exemplo. Mas nós vamos botar um loopzinho para ele ficar mostrando a temperatura e a umidade, certo? Então, o que eu tenho que fazer, professor? Eu tenho que ir atrás de uma biblioteca? Sim. Você poderia fazer no braço o protocolo, né? Implementar o protocolo, mas eu vou procurar a biblioteca. Então, sempre a gente procura lá. Arduino. A biblioteca normalmente escreve Arduino DHT11. E aí já aparece lá um projeto muito comum do Flip Flop, onde ele mostra aqui a monitoramento, temperatura e umidade com sensor DHT11. E aí vocês dão uma olhadinha, né? Como é orientado a objetos, vai olhar vai ver um projetinho, né? Real. E aqui ele sugere a biblioteca desse link aqui, tá? Inclusive, essa biblioteca eu já usei, tá? Ele sugeriu usar a biblioteca que está nesse link, daí você clica nele, deve abrir um GitHub. Abrir um GitHub, daí o que você faz? Tem várias opções de instalar. Você baixa aqui, né? Download.zip.
tá? E aí você copia essa biblioteca para dentro, né? Você pode copiar lá para usuário, né? O teu usuário, né? Documents, Arduino, Libris e joga lá dentro, tá? A outra opção, como eu fiz um download aqui, ó, que é mais fácil, né? Se eu ver aqui no histórico aqui, aqui está a biblioteca DHT Sensor. Inclusive já tinha baixado alguma vez, tem um histórico aqui. E você coloca num local visível, né? E aí você vai pegar o Arduino, vem aqui em Sketch, incluir biblioteca, gerenciar bibliotecas, ou melhor, desculpa, gerenciar bibliotecas é quando você quer procurar os repositórios, né? Oficiais, né? Aqui no caso, eu quero Sketch, incluir uma biblioteca zip, tá? Zip. E aí você aponta para lá, tá aqui ela, clica e espera instalar. Biblioteca adicionada à sua lista de bibliotecas. Ao vir em arquivos, deve já aparecer alguma coisa aqui do DHT11. Tá? Tá aqui, ó. Mas deixa eu ver se apareceu mais alguma aqui. Aqui é a que vem... Essas bibliotecas aqui, ó, que aparecem primeiro aqui, pessoal, elas estão no Program Files 86 Arduino, tá? E essas são as que vocês estão incluindo, né? Mas a gente procura a biblioteca pela família, né? Aqui já tem da Fruit, ó, um monte de sensores, né? Esse sensor é muito bom, ele te dá até a pressão atmosférica, mas eu quero o DHT11. Tá aqui, ó, biblioteca DHT. Aqui, perdão. E aqui tem um exemplo, ó, DHT Tester. Você abre ela e ela é bem simples. Basta dar um include, né? Você dá um include no teu código lá. Define qual é o pino que você vai usar. Pino 3, né? Você não se lembra, é o pino 3 aqui. Comparando aqui, ele te pergunta: é que existe o DHT11, o DHT22, o 21, esse aqui é mais profissional, tá? DHT, só que ele é bem mais caro, tá? Ele mede temperaturas mais altas, enfim, ele é mais profissional. Nós vamos usar o DHT11. Então tem os defines aqui. Aqui ele está como um define padrão, ó, não está comentado o DHT22. Eu quero isso aqui, ó, DHT11. Então você coloca um define, que na hora que vocês forem compilar, vai ter os if e def lá, né? E ele já vai saber que é para aquela biblioteca. Tá? Aqui ele faz um comentário que você deve conectar um resistor de 10K, um pull-up, né? E eu acabei esquecendo aqui de colocar um pull-up no pino de dados. Então você vem aqui na tua lista, já deve estar no histórico, tá aqui, ó, pull-up. E aí eu vou ligar em Power. Pronto. Depois eu passo para vocês o código fonte, né, pessoal? E também passo o projeto, tá? Não se preocupem, professor, eu não estou conseguindo acompanhar. Não, eu passo
junto com o link lá do YouTube, eu passo esse projetinho aqui, para ninguém sair prejudicado aí. Muito bem. Agora, você lá no setup, você dá um begin, né? Lembrando que isso aqui são métodos dentro da classe, né, DHT. Se você quiser lá olhar o código fonte, né, você tem toda a liberdade, melhorar o código, enfim. E aí, lá no begin, pode ser aqui, ó. Tu já starta tu programa lá o DHT11. Na verdade, aqui ele só deve configurar o pino como entrada, né, lá do pino 3 como entrada. Não tem nada mais complexo aqui. Mas enfim. E aí, professor, existe os métodos que lê umidade e lê temperatura, tá? Ok? Então, se você omite aqui o parâmetro para temperatura, ele vai te retornar em Celsius. Se você coloca true, em Fahrenheit. Então, vamos usar esses dois aqui, ó. Tá? Eu quero ler a umidade e a temperatura. E o tipo de dado que vai receber é um float, tá? Ponto flutuante, tá? Então eu vou pedir uma ajuda aqui. Aqui, deixa só, isso aqui já não é mais isso aqui não é no setup, isso aqui é no loop. Então lá no loop, que já tem as rotinas para ficar escrevendo no display, eu vou pedir uma licença, ó, deixá-las de lado e criar aqui o meu loop, onde eu vou fazer a leitura da temperatura e da umidade, tá? Umidade e temperatura. Temos que declarar essas duas variáveis, né? Já está declarado em tempo de... Na verdade, a gente é acostumado a declarar fora, mas aqui já está declarando a variável dentro de um conjunto de instruções aqui, né? No loop. Então você poderia ter feito assim, ó, poderia ter declarado essa variável aqui fora, o H e o T, ambas do tipo float, e fazer isso aqui também. Vai funcionar. Ok? E aí, aqui é interessante, ó, que ele tem uma rotininha que verifica se o teu sensor de temperatura ele está conectado aqui, ó. Então, isso aqui é importante. Às vezes tu tá estranhando, né? O valor da temperatura e o valor da umidade está muito estranho, professor. Mas peraí, será que há comunicação, né, no protocolo? Então aqui tem, ó, uma pequena rotina onde ele verifica se o retorno destes três valores, né, estão corretos, né? Porque há uma negociação entre o microcontrolador e o sensor. Então vamos incluir isso aqui. Então, se der pau, se após essa leitura, né, der algum tipo de pau, o que ele vai fazer aqui? Olha que interessante. Ele vai retornar para onde? Olha que interessante. Aqui é o nosso loop. Ele lê a temperatura, lê a umidade, guarda nessas variáveis e aí verifica se tem erro. O F eu não vou ler, tá? Vamos só ler o T e o H, temperatura e umidade. O F é em Fahrenheit. Então, se teve algum erro na comunicação, eu já vou mostrar essa mensagem. Daí o que vai sair? Ele vai sair do loop. Isso aqui é como se fosse uma função.
Está em loop, né? Até lá embaixo. Daí se ele encontrar ocorrer um erro de comunicação, ele vai sair do loop. Vai sair do loop. Mas como o loop é um negócio que ocorre sempre, está sempre executando, ele sai do loop e volta no loop. Sai e volta, tá? Ou seja, não vai deixar vir aqui para baixo. Como se dissesse assim, para que eu vou lá para baixo se já deu pau aqui? Né? Então ele te previne de ir lá para baixo. Então, temos esse while que fecha aqui e estou achando que essa chave aqui não precisa. Muito bem, a gente só vai usar essa parte inicial do código, né? E aí nós teríamos que imprimir aquelas duas variáveis, né? Então, aqui está. Serial print H e F, ó, umidade e temperatura. Pegamos esses valores, transportamos para cá, porque eu tenho certeza que se não tivermos erros aqui na comunicação, ele vai tocar adiante e vai escrever. Ocorrendo erro de comunicação, ele vai ficar emitindo essa mensagem e retornando para o loop que entra nesse laço aqui. Ok? Vamos ver se funciona. Ah, aqui faltou pular uma linha. Escreve a umidade, a temperatura. E aqui faltaria pular uma linha. E provavelmente a gente deveria dar um delay, né? Porque é bem rápido. Pular uma linha e dar um delay. Deixa eu ver se ele dá um delay aqui. Que ele nem deu delay. Não tem problema. Só tem que pular a linha aqui. Oh, que droga. DHT não foi declarado nesse escopo. DHT não foi declarado nesse escopo. Eu declarei? Ah, faltou. Faltou esse declaração instanciar aqui, em algum lugar. Então, vamos ver aqui. Aqui, ó. Faltou isso, ó. O pino e o tipo do sensor, se é o DHT11, né? Se é o DHT22, se é o 21. Aqui. Minha máquina dá aquela paradinha, daí dispara. Ah, não. DHT Begin. Não foi declarado nesse escopo. Será que isso aqui é um método? Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Antes do setup. DHT pino. Ah, mas peraí.
DHT pino e o DHT type. Tá aqui. Ele está sendo declarado antes do setup. Claro. Compilador meio burro. Eu declarei depois de referenciá-lo aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó. Pronto. Agora vai compilar. Não posso me overload. Faltou abre e fecha parênteses. O que mais que eu esqueci? Agora foi. Finalmente. Vamos lá. Vamos dar um play. E vamos ver o terminal. Por que não está mostrando o terminal? Um pouquinho. Ok, um pequeno atraso. E, olha só. Vamos colocar no lado do nosso sensor. Ó, temperatura 24 graus e a umidade. Então, se você dá uma baforada, né? Ar quente, né? Se você dá uma baforada, ele já vai fazer a leitura e vai mudar aqui. Aqui deve ter dado um overflow no meu terminal. Estouro, né? Daqui deve ter uma quantidade X. E como eu não dei um delay, o que acabou acontecendo? Ele estourou aqui a quantidade de linhas máximas, né? Dele, né? Mas deu 29. E eu posso mudar a umidade, ó. Vamos botar a umidade para 61. Ó, 60 já alterou. Agora vamos aumentar um pouquinho e aqui estourou um pouco o buffer novamente. Então já está lendo perfeitamente a temperatura e a umidade, tá? Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou mostrar aquele, ó, 62, 28 graus, 62 umidade. Então, eu vou pegar e deixar em aberto o pino, tá? Eu quero ver se ele dá aquela mensagem de erro que eu falei. Que não conseguiu se comunicar com o DHT11. Vamos ver como é que se comporta aqui. Ó, fail to read from GHT sensor. Muito bom. Conectando novamente. Funcionou. Então, você pode colocar vários sensores desse, cada um numa I/O,
E aí é só instanciar aqui, né? Cada um dos pinos. Então a rotina se mostrou bem interessante. E mais por curiosidade, tá? Eu vou lá no ver como é que ela é por dentro, tá? Usuário, o meu usuário, documentos, Arduino, libraries, e aí a gente tá aqui, ó. Daí ele vai ter aqui os exemplos, né? E as bibliotecas aqui, ó. DHT, aqui são o código, né? Código. Ó, que eu falei lá do Beguinha, ó. Ele só configura o pino como entrada. Olha só, ele habilitou o pull-up interno, então a gente não vai precisar de um pull-up aqui. Que maravilha! Tchau, pull-up. Ele habilitou o interno do processador. Então eu já tirei ele. Vou salvar aqui o projeto. Muito bem. E aqui é a negociação, né? O protocolo de comunicação. Como é que vem os pacotes? Vem uma array de bytes, né? Para ler temperatura, umidade, ó, um arrayzinho de bytes. E aqui ele faz calcular um índice de calor. Não, heat não é calor. Faz um índice com, ó, ele faz um cálculo em cima da temperatura, umidade, ó, tem uns cálculos médio aqui, né? E aí é compatível com outros processadores, ESP8266, né, também, além do Arduino. O Atmega pode ser usado 8266. É, a rotina aqui é grandinha. E a gente não precisa enxergar nada disso. Já está pronto. Muito bem. Então, qual que é a ideia agora de desafio para vocês que vocês teriam 7 dias para fazer, tá? O desafio que eu estou lançando para vocês é vocês utilizarem esse display para me gerar. Então, vamos imaginar o seguinte: eu vou capturar o display. Eu só vou dar uma ideia geral, tá? Trabalho individual. Ou melhor, eu vou fazer trabalho em equipe. Eu tinha falado isso lá no começo da aula e eu vou manter a minha palavra aí, mas o trabalho é em equipe. Daí eu vou passar para vocês a lista das equipes. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que vocês possam dividir a tela em duas áreas, né? Vocês vão dividir a tela em duas áreas, sendo que a de cima, nem que vocês escrevam assim, ó, na vertical. Então, ou aqui pequenininho, aí vocês decidam, tá? Aqui é a temperatura. E aqui nós temos a umidade. Ficou meio grande, mas tudo bem. E aqui eu quero que vocês implementem um softwarezinho que a cada 1 segundo eles façam a leitura do DHT11 e consigam gerar esse gráfico aqui, ó. Então a temperatura oscilando muito, ficou um pouco, aumentou a temperatura e
gerar esse gráfico. Daí quando chegar aqui no limite, nem que você apague a tela e comece a desenhar de novo. Será que daria de fazer um screw lateral? Não sei, pessoal. Não sei dizer se é possível. Então, aqui nós temos a umidade, né? Vamos imaginar que a umidade é quase que inversamente, né? Proporcional. Daí a temperatura subiu, um monte, a umidade caiu. E aí, quando a temperatura cai, teoricamente a umidade sobe. Mas isso não acontece porque é mecânico, né? Você define de forma mecânica a temperatura e a umidade, mexendo naqueles benditos, né, botões. Né? Com esses dois botões é que vocês vão definir. Então, os valores aqui são aleatórios, tá? E eu quero que daí vocês possam gerar. Então, vocês vão ter que estudar as coordenadas, né? Porque tu sabes que o display ele pode rotacionar, né? Naquele exemplo, você tem várias posições para o display. O teu eixo, né? XY, né? Se é aqui o teu 0, 0, se é aqui embaixo, ou é aqui. Enfim, vocês vão ter que plotar. Aqui então vai ter uma amplitude, né? Aqui vai ter um ponto, né? Tu tens o eixo, né? X, Y. Então tu vai ter aqui YX, YX, que é a metade do display. Daí você vai saber pela resolução do display quantas linhas tem, quantas colunas tem. E aí você vai ter que fazer um plot. O plot é proporcional, né, à tua temperatura. Então vocês vão ter que definir uma escala mais ou menos aqui, né? Então tu tens o máximo e o mínimo, né? O máximo e o mínimo. 0 e o temperatura. Então, por exemplo, temperatura ele mede até tanto. Tá? Se você vem aqui, tem que ver o que esse DHT mede no máximo de umidade. Ó, a umidade vai até 90. Máximo 90 e mínimo 20. Entre 20 e 90. Então, de 20 até 90, você tem, né, 70. Mas, professor, aqui eu não tenho 70 linhas. Tem muito menos do que 70 linhas aqui. Daí você faz um divisor. Tá? Você faz em escala. A mesma coisa aqui da temperatura. A temperatura, segundo o Proteus, a temperatura mínima, mudando aqui, ó, mínima é 0, máxima 50, são 50, né, linhas que você precisaria ter aqui, mas você não tem 50, né, é limitado. Esse display tem poucas linhas, então você vai ter que fazer dividido por 3, sei lá, em escala. Mas enfim, tem que ficar plotando esse gráfico aqui. Dá um segundo, plota a umidade e a temperatura. Daí avança para a próxima coluna, né? Avança no eixo X. Desculpa, avança no eixo X e plota no Y. Avança no X, plota no Y, até chegar aqui. A quantidade de colunas aqui, né, no nosso display, é definido pela resolução dele. Então vocês vão poder plotar bastante coisa aqui, né? Se a gente for olhar novamente a teoria aqui do display, ó, 84. Você poderia fazer 84 leituras antes de apagar tudo. Aqui vai complicar um pouquinho com relação às linhas, né? Tem que sair um grafiquinho. Ou seja, se eu aumentar a temperatura, o gráfico tem que subir. Se eu diminuir, o gráfico tem que diminuir proporcionalmente. Só para vocês, o objetivo é vocês aprenderem um pouquinho mais do display, porque até agora o exemplo que nós vimos
ele é só para textos, né? Teve lá uma figura que foi mostrada no início lá da Fruit e uma nave espacial aqui. Então vocês vão ter que saber como plotar um pixel, tá? Numa determinada coordenada XY. Ok? É isso aí. Daí eu vou nesse momento, né, editar o vídeo, né? Editar não, eu vou jogar para o YouTube. Junto, eu já vou passar lá no dentro do YouTube, eu já vou passar lá na descrição onde é que está o arquivo para vocês baixarem, né? E também já o código fonte, né, dessa última versão que nós fizemos. E aí vocês podem fazer como quiserem, pessoal. De repente vocês têm uma ideia diferente de como plotar o gráfico, né? De repente vocês tiveram uma ideia de usar o gráfico de barras, enfim, em vez dessa forma. Ou tiveram uma ideia legal, professor, ó, eu quero que ele fique pintando aqui, professor. Não tem esse verde aqui, ó. Tá tudo pintadinho. Enfim, como vocês quiserem aí, ok? Então, é isso. São 19h54, né? Eu vou, então, encaminhar para vocês todo o roteiro, né? De link, do código-fonte, enfim. E aí, semana que vem, além das equipes, claro, semana que vem vocês, então, me entreguem esse projetinho aí. Vocês se reúnam aí e me entreguem. Então vai ser a nossa primeira avaliação aí de internet das coisas, tá? É explorar o display gráfico junto com esse sensor. O sensor, isso aqui é muito usado na internet das coisas, tá? Ok? Então é isso aí e aguardem novas instruções aí. Ok, pessoal? Um abraço para vocês aí.